Hoje nós tivemos o Bola de Prata, prêmio entregue para os melhores jogadores do Campeonato Brasileiro. E dois atletas do Internacional foram premiados, Alan Patrick, como melhor meio-campista do Campeonato Brasileiro, e Bernabei, o melhor lateral esquerdo do campeonato. E eu começo esse vídeo conversando sobre esses dois jogadores contigo. Primeiramente sobre o Alan Patrick, porque agora que a temporada já encerrou, o Inter está classificado com uma vaga direta para a fase de grupos da Copa Libertadores da América, o Alan Patrick recebeu o prêmio de melhor meio-campista do campeonato. A gente precisa conversar, porque este mesmo Alan Patrick foi, durante diversos momentos nesse ano de 2024, chamado por colorados nas redes sociais de chinelinho. Colorados dizendo que o Alan Patrick não jogava nada, que o Alan Patrick era um enganador, que só aparecia em jogos que não valiam nada. Enfim, uma série de críticas ao meio-campista do Internacional devido, assim, o mau momento que ele estava vivendo. Mas agora, passado do campeonato, tá aí. Ele ganha um prêmio individual como melhor meio-campo de todo o campeonato brasileiro. E ao meu ver, agora que passou tudo isso, a gente pode conversar mais abertamente sobre essa situação. Porque o torcedor do Internacional, quase que no geral, é muito imediatista. E a gente já conversou sobre isso por aqui. Eu entendo que, óbvio, o Inter está há muitos anos sem ganhar um título de expressão, isso aumenta a pressão e diminui a paciência por parte do torcedor do Internacional. E quando um jogador daqui a pouco faz 4, 5, 6 jogos que não vai bem, o torcedor acaba crucificando, dizendo que não vale nada, que é enganador e tudo mais. E o Alan Patrick, inacreditavelmente, passou por isso nessa temporada. Foi alvo, ao meu ver, e que agora essa premiação acaba deixando claro, de injustiças por parte da torcida colorada. Um jogador da qualidade do Alan Patrick jamais vai ser problema. Mesmo quando estiver passando por uma fase ruim, como ele passou, junto com todo o resto do time do Internacional, mesmo assim, ele não é problema. Um jogador dessa qualidade é solução. E agora, acabado o ano, a gente viu isso. Muito de o Inter hoje estar classificado novamente para a maior competição do continente cabe ao Alan Patrick, que foi decisivo em diversos momentos nessa arrancada do Internacional no Campeonato Brasileiro. Sob o comando do técnico Roger Machado, o Alan Patrick recuperou aquele bom futebol. O bom futebol que no ano passado fez a gente pedir ele, inclusive, na seleção brasileira. Então, este imediatismo por parte da nossa torcida me preocupa demais, porque eu entendo que o torcedor tem uma paciência reduzida devido a esse jejum de títulos, mas muitas vezes a gente acaba criando um ambiente conturbado, muitas vezes a gente acaba pedindo a saída de jogadores que são bons, que têm qualidade, que podem agregar, mas somente estão em um momento ruim. A gente não pode ser imediatista de quando o time engata 5, 10 jogos de invencibilidade, achar que tá tudo certo, que é o melhor time do mundo. Assim como, em momentos ruins, a gente não pode ficar crucificando bons jogadores. E isso aconteceu com o Alan Patrick nessa temporada, que ainda bem que não deu ouvidos para algumas críticas exageradas, acabou se recuperando e acabou o ano de 2024 em alta, e ajudando a guiar o Internacional novamente para uma Copa Libertadores da América. O Alan Patrick jamais vai ser problema. Ele é uma parte muito importante da solução do Internacional. E outro jogador que foi muito importante nessa retomada do Inter, inegavelmente, foi o Bernabei. Descanteado pelo Kudê, que até hoje ninguém entende o porquê disso, é um dos melhores jogadores do Internacional nessa reta final de temporada. E ele falou neste prêmio Bola de Prata sobre a permanência dele no clube. Lembrando, como todo mundo sabe, o contrato de empréstimo dele com o Internacional acaba no final desse ano, e o Inter ainda não conseguiu comprar o jogador. E ao contrário de discursos recentes, onde ele mostrou confiança em seguir no Inter, disse que está muito bem por aqui, que está bem em Porto Alegre e que quer seguir no Internacional, dessa vez o Bernabei foi mais pé no chão. Isso porque nessa entrevista coletiva no Prêmio Bola de Prata, o lateral esquerdo do Internacional se limitou a dizer o seguinte, que a permanência dele no clube não depende dele, e que agora ele vai aproveitar as férias
e esperar o que o aguarda para o futuro. Então me parece que já não há mais tanto aquela convicção da sua permanência. Lembrando, como a gente já conversou por aqui, o Celtic sabe que o Bernabéu está valorizado, que ganhou o mercado devido à boa fase e está pedindo um valor bem alto para o Internacional. Inicialmente era na casa dos 8 milhões de euros. Conforme informação do Vaguinha, o Inter já conseguiu reduzir esse valor para 5 milhões de euros. Mas ainda assim, esse valor é considerado alto e o Inter tenta negociar para baixar um pouco mais e conseguir comprar o jogador. E falando em mercado da bola, uma das posições que o Inter prioriza para contratar para a próxima temporada é justamente zagueiro. Uma posição que o Inter acabou ficando carente nessa reta final de ano. E nesse momento, a direção do Internacional monitora a situação do futebol inglês. Isso porque o Inter tem interesse no zagueiro Luizão, zagueiro de 22 anos de idade que pertence ao West Ham da Inglaterra. É um zagueiro que já foi procurado pelo Inter na atual temporada. Em agosto desse ano, inclusive o staff do jogador, o empresário do atleta, confirmou o interesse do Internacional. Confirmou que o clube o procurou. Mas naquela situação, o West Ham não tinha interesse em negociar o jogador. Só que agora há um fato novo. Isso porque o Luizão vai ser pai e, diante disso, quer ficar próximo da sua família aqui no Brasil. Então prioriza voltar ao futebol brasileiro. O jogador tem contrato até junho de 2026 com a equipe inglesa, mas não vem sendo aproveitado por lá. Inclusive vem sendo utilizado no Sub-23 do West Ham. Então, ao contrário do que aconteceu em agosto, neste momento a equipe inglesa já está disposta a emprestá-lo. Mas importante, emprestar o jogador com passe fixado para compra. Então, ao contrário do que aconteceu em agosto deste ano, agora o time inglês deve emprestar o jogador para ele poder ficar perto de sua família aqui no futebol brasileiro e também para que ele possa ganhar rodagem em algum grande clube, valorização e uma possível venda futura. Então ele pode ter esta liberação mais facilitada para o Internacional. Mas cabe ressaltar que o Luizão já conta com interesse de outros grandes clubes do futebol brasileiro. Cruzeiro, Palmeiras, Bahia e Atlético Mineiro são clubes que também já demonstraram interesse no defensor. E agora chegou a hora para que tu opine por aqui. O que tu acha dessa situação das críticas por parte do torcedor do Internacional para diversos jogadores? Eu leio os comentários de vocês por aqui e já vi críticas para absolutamente todos os atletas do Inter. Já vi gente pedindo saída do Alan Patrick, do Rocher, do Vitão, do Borré, do Thiago Maia, do Bruno Henrique, enfim, de diversos jogadores. O que tu acha disso? Tu concorda comigo que de vez em quando falta um pouco de paciência por parte do torcedor? Ou tu acha que é um processo natural? Comenta por aqui pra gente trocar aquela ideia. E se tu gostou do vídeo, não conheceu o canal, caiu aqui de paraquedas, primeiramente, seja bem-vindo e espero que tu tenha gostado do conteúdo. Se tu gostou, já deixa o teu like, te inscreve no canal e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!